Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é a Karen Rodrigues. Hoje eu tenho uma novidade babadeira para vocês. Eu tô com a Neva. Tudo bem, Neva? Ótimo, gratidão pela oportunidade de poder colaborar um pouquinho com esse trabalho grande que você já faz, né? Ah, grande é o seu. Neva, antes da gente entrar no tema, conta um pouquinho. Você começou com a tua mediunidade quando você era criança? Você começou já a escrever? Porque, lógico, eu e um monte de gente que está aqui no meu canal já te conhece, porque você tem o teu blog, Semente das Estrelas, que é um ícone, né, para os seres estelares. Você sempre trazendo informações muito bacanas, super conectado. Quando que começou esse teu processo com os estelares? Bom, desde criança, né, eu tenho uma sensibilidade mediúnica já. Já desde criança eu tenho uma abertura, digamos assim, né, para espiritualidade. Mas não necessariamente tinha com os estelares, né? A situação com os estelares, ela começou ali por volta de 2006, 2007, que começou a intensificar muito a aproximação deles, né? E os contatos deles comigo. Quando, em 2011, de forma mais objetiva ali, né, foi decretado assim, olha, você tem que começar a missão, você tem um trabalho grande para fazer, o seu trabalho é reunir as sementes estelares na superfície planetária, né? Você tem que ajudá-las a se reconectarem com elas mesmas, você tem que mostrar para elas quem elas são, por que elas estão aqui. E óbvio, né, como qualquer humano, a princípio, quando eu comecei a ouvir isso do Salusa, né, que é o ser de Sirius, que eu canalizo desde então, eu falei, não, acha, isso não existe, eu tô ficando doido. Eu não acreditei muito, né? Mas aí eu sempre gosto de contar essa história. O Salusa teve que contratar uma médium lá na Irlanda, levar a mensagem para ela. Nós não nos conhecíamos, eu e essa médium. E ele chegou para ela e disse: olha, escreve uma carta para fulano, assim, lá no Brasil, manda para essa amiga em comum, traduz e manda para Neva. Enfim, e aí, quando a carta chegou em mim, eram as mesmas palavras que ele me falava no meu ouvido e eu estava meio que insegura para acreditar. Então aí começou, né? Eu vi, puxa, esse negócio é sério mesmo. E aí começou, né, o trabalho, assim, então agora, né, em 2023 a gente está fazendo 12 anos de trabalho, então aí eu comecei a trazer mensagens mais diretas dele, do Salusa, do Astacheran, né, eu faço parte do Comando Asta, né, o nosso trabalho aqui na Terra é ajudar nesse processo de transição planetária, né, trazendo a consciência, né, extrafísica e trazendo também a responsabilidade dos estelares que estão encarnados na superfície, né? Vários comandantes que estão aqui. Você, por exemplo, é um comandante. Então, tem vários seres que estão aqui na Terra e o meu trabalho é meio que juntar eles, né? Trazer essa consciência da nossa responsabilidade assumida extra-terra, né? Trazer essa consciência para a Terra para que a gente possa fazer o trabalho de auxílio, né, nessa fase transicional que a gente está vivendo hoje. Muito bem. E, Neva, eu também assisti o seu podcast. Você é um Eu vou voltar entrante. lá em outubro. Em outubro eu vou voltar lá para falar de mediunidade. Ai, que bacana. Você é um entrante, mas você tem a Sim. consciência do Rafael Gabriel. Uhum. Sim, Peraí, mas porque deixa eu entender. Você primeiro foi Gabriel, depois virou Rafael. Como é que é isso? Explica. Rafael, Gabriel, eu, né? Então nós somos consciências de uma mesma mônada ali, né? Nós viemos do mesmo, digamos, eu superior, né? Cada eu superior, ele tem 12 fractais projetados na Terra, né? Então nós três somos parte desse mesmo eu superior, né? Ali. Então, o Rafael é o que iniciou no corpo, nesse corpo, né? Depois o Gabriel e eu vim agora ali por volta de 2018, 2019, né? Eu comecei a chegar nesse corpo e para concluir a jornada. Então, existem as memórias celulares, né, físicas, que permanecem, as memórias
mentais, emocionais. Algumas coisas eu não recordo, né? Às vezes eu tenho que puxar muito na memória, assim, mas de qualquer forma tá tudo integrado porque fica no corpo, né? A memória fica no corpo, né? Então tá tudo aqui, tá tudo aqui. E como o trabalho é um trabalho conjunto, né? A gente veio para desempenhar uma missão e essa missão, cada um, digamos que fez um pouquinho, e agora eu vou tocar daqui. Mas deixa eu só tentar entender. Você nasceu como Rafael, depois você acessou o Gabriel. Esse Isso. Gabriel, ele tinha uma existência numa linha tempo-espaço, numa linha paralela, e ele acoplou Não, em não, você, desceu. Walking desceu. também, uma descida. Ah, E tá. uma Então própria, você foi, né? foi tipo downloads. Aí você está agora em Neva e depois vai ter outros. Não, Outras. não. É Eu só vim para essa. encerrar a missão aqui, para Caraca, concluir. bem forte isso, hein? Bem babadeira. Você já Eu fez vim algum para tipo de pesquisa científica, colocando eletrodo na cabeça, essas coisas, ou ainda nada? Não, ainda não, mas eu tenho uma história interessante, que inclusive eu contei lá no podcast dos meninos lá. Inclusive, algumas pessoas depois procuraram saber quem era essa massagista, acharam que era da minha cidade, mas ela não é, de uma outra cidade. E eu não quis, né? Eu não tinha autorização dela para expor o nome dela, assim. Logo, pouco tempo depois que eu cheguei nesse corpo, eu fui fazer uma massagem com ela, né? Com essa massagista, porque minha jornada aqui é sempre muito puxada, né? Uma correria doida. E às vezes eu sinto as costas, né? Eu sinto o peso do corpo, assim, né? De estar nessa realidade. Aí eu fui fazer uma massagem com ela. Ela é uma massagista quântica, né? Ela vai massageando o seu corpo ali, ela vai sentindo as energias, ela vai meio que fazendo um processo de canalização enquanto está fazendo massagem, né? Que legal. E aí eu me dei essa oportunidade, né? Porque eu estou sempre atendendo várias pessoas, né? Ah, vou fazer uma massagem com ela. E daí, quando eu Mas é deitei na maca, lógico, Neva, é lógico, você está num corpo físico, você precisa dele, você tem que cuidar, uhum. né? Você sabe que eu tenho um E aí, médico, deixa eu só te falar, eu tenho um médico, o doutor Pablo, ele cuida de pessoas que nem eu, você, o Rodrigo Romo e etc. E eu tive um burnout por causa de trabalho. Quando eu fui para também lá, já tive. ele eu já tive dois. Aí, quando eu fui para lá, ele pegou, mas ele descascou o verbo. Ele falou: esses seres, eles não têm corpo físico. Você tem que cuidar, você secreta hormônio, você precisa dormir, você precisa descansar, você precisa se alimentar, você precisa de vitamina, mineral. Então, você está numa idade que precisa cuidar. Então, tem que fazer massagem, tem que fazer atividade física, tem que fazer. A gente E é estelar, mas o corpo está aqui, né, na 3D. aconteceu mais ou menos isso comigo, né? Uhum, Ah, quando eu estava abrindo parênteses aqui para falar um pouco do meu burnout, eu estava me sobrecarregando de muito trabalho, né? uhum. São muitas pessoas que eu vim atendendo, uma jornada de 10 anos, né? Atendendo ali 10 pessoas por dia, né? Tá muito puxado. Então, os mentores começaram a avisar que eu tinha que desacelerar, né? E eu, não, eu vou. Então, o ponto que chegou o arcanjo Rafael, né? Teve que incorporar em mim, falar com meu marido, né? Com o Igor, e falar, ó, manda a Neva desacelerar que ela vai ter um troço. E eu desincorporei, eu nem não lembro, e aí ele me avisou, olha, o arcanjo veio aí, pediu para você parar, diminuir um pouco o ritmo. Não, não, eu vou. Continuei no mesmo ritmo até que eu terminei uma sessão com o paciente e desmaiei, pum, caí. Meu corpo literalmente pifou. Daí eu tive que parar tudo por 3 meses, cancelei eventos, suspendi atendimentos. Tipo, toda a minha agenda foi parada por 3 meses para eu me recuperar. E agora eu voltei, né, já com o pé no chão, equilíbrio ali. E bem, né? E aí, bom, voltando para massagista, e aí eu Uhum. cheguei lá, seja bem, como qualquer paciente, ela não sabia do meu trabalho, ela não sabia quem eu era. E eu deitei Olha, na maca dela. Quando eu deitei na maca, ela respirou fundo. Eu lembro que ela respirou fundo e ela tocou no meu ombro, né? Aí eu abri o olho assim na maca, eu olhei para ela, ela deu um sorriso e disse: "Há quanto tempo você chegou nesse corpo?" Né? Aí eu comecei a dar risada, eu comecei a rir assim, eu falei: "Eu pensei que você não ia perceber". Aí ela: "Ah, eu sei, você não, você é nova nesse corpo. A outra alma que estava aí não tá mais aí". Aí eu comecei a chorar, né, a rir, chorar assim de emoção mesmo assim. Eu falei: "Você está certo". E ela: "Você veio completar a missão da outra alma, né?" E eu falei: "Sim".
enfim, ela fez uma leitura minha, assim, Nossa. incrível. Então, eu não tive, né, não coloquei ainda os eletrodos, etc, etc, mas já tive experiências assim, digamos que como se fosse semelhante, né? Colocar as conexões de outro médium assim em mim e ele detectar muitas coisas assim que só eu sabia também, por exemplo. Eu acho isso muito interessante também. Que legal, eu vou te apresentar para a doutora Ajuda Moura, ela que pesquisa os contratados e os abduzidos, e você né, é diferente, você tem algo a mais. Mas Tá vamos lá, bom. você quer falar sobre mediunidade, você quer contar um pouco sobre isso? Eu falo sobre o que você quiser, minha filha. A gente pode Mas falar sobre mediunidade, a gente pode falar sobre ET, a gente pode falar sobre transição planetária, mas a mediunidade também é algo, é como se fosse um carro-chefe meu, assim, né? Tudo, na verdade, todos nós que estamos lidando com espiritualidade, a gente está lidando com a nossa energia mediúnica, né? Até porque todo ser humano da Terra, independente se ele está exercendo da forma que ele acha que é a mediunidade ou não, ele tem mediunidade. Porque a mediunidade é um fator biológico, né? Não é um Deus que aponta, você é bonitinho, você vai ter isso. Não, todo mundo é médium. Todo mundo tem mediunidade em algum grau, porque é um fator biológico, e isso se gera, a nossa mediunidade, ela se gera na base da nossa medula óssea, né? Em conexão com o nosso centro aqui, coronário, com a nossa pineal, né? Então, isso é biológico, né? Mediunidade é biológico. E, inclusive, recente eu lancei um curso de mediunidade, acho que já estou com quase 500 alunos, justamente para ajudar essas pessoas a entenderem que a mediunidade, como todo ser humano é médio, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser aflorada, ela pode ser expandida para que você possa ajudar outras pessoas com essas energias, né? Então, essa também é uma das minhas funções aqui, né? Ajudar as pessoas a terem responsabilidade nesse sentido mediúnico e que possam usar essa energia mediúnica, essa ponte céu e terra, para que possam colaborar com pessoas em fase de despertar, tal como a gente está agora. muito legal. E como é que é esse teu curso? Você ensina a pessoa a se conectar com o seu eu superior, perceber o campo? Como é que seria isso que você ensina? Dá uma palhinha aqui para a Então, gente. cara, o curso, ele é um curso com, acho que, se eu não me engano, mais de 30 horas a aula comigo, são aulas gravadas, né? Eu fui gravando essas aulas ao longo de um ano, e nesse curso eu ensino tudo que eu sei sobre mediunidade, né? Tudo que eu aprendi desde A a Z, eu ensino ali, em áudio, vídeo, e tem um livro também que acompanha, né? Um e-book que acompanha. Aí o e-book pode ser em digital ou pode ser físico, se a pessoa optar ali pelo físico. E tem todas as mediunidades que eu consegui trazer, que eu tenho conhecimento, explicação técnica de como que aquela mediunidade funciona, aonde que ela ativa, qual chakra que ela ativa, como que isso funciona biologicamente no nosso corpo, quais são os tipos de mediunidade que estão mais aflorando agora na humanidade, quem são os médiums, né, da história, assim, que ficaram muito conhecidos. Aí lá eu cito os apóstolos de Jesus, né, que foram 12 grandes médiums. Jesus, um grande médium curador. Daí eu falo sobre mediunidade de cura, mediunidade de transmutação, mediunidade de viagem astral, né, sair do corpo, mediunidade de intuitiva, enfim, vários tipos de mediunidade, tanto em áudio, estou explicando ali, como no livro ilustrado, mostrando como que funciona essa mediunidade, olhando em imagens, né? Além, além de eu ensinar técnicas, né, para aumentar essa tua conexão com os teus mentores, como você se conectar mais clara e visualmente com os teus mentores, de uma forma que você possa entendê-los e enxergá-los a nível multidimensional. Eu ensino também como você se proteger de forças não positivas, né? Como você lidar com pessoas que estão incorporadas com espíritos de baixa vibração, como você ajudar pessoas que estão sofrendo influências de energias não positivas, enfim. Eu mexo todo esse campo, né, que eu, modéstia à parte, entendo, né, para ajudar as pessoas, porque tem muita gente hoje também, cara,
que quando entra nesse caminho da mediunidade, ou quando a mediunidade começa a despertar, elas ficam meio, meu Deus, o que está acontecendo, né? E ali a ideia inclusive o curso tanto é para pessoas aspirantes, né, que estão começando ali a sua jornada mediúnica, que estão aprendendo sobre mediunidade, que estão em desenvolvimento, como para avançados, né? Porque eu ensino técnicas lá também avançadas e para pessoas que já têm uma jornada mediúnica já bem estendida. Então é um curso assim, com tudo que eu sei sobre, né? A gente já está, eu acho que indo para a sexta turma, na verdade, né? A gente está indo para a sexta turma já, acho que é mais de 500 alunos que eu tenho. Sexta turma já, e a turma está feliz. Que bacana. E você dá, eles são aulas vídeos, né, gravadas, e depois você dá as mentorias. Então, aí, nesse caso do curso de mediunidade, são aulas gravadas, né? Todas elas são gravadas, porém, para cada turma houve e haverá uma consagração. Essa consagração, como que é? Quando a gente preenche quando a gente preencheu a primeira turma, 100 alunos, eu defini uma data e ali eu fiz um Zoom com todos eles e a gente ficou ali conversando por 1h30, 2 horas. Eu puxei as forças, eles receberam uma consagração mediúnica, tiraram dúvidas comigo. Segunda turma igual, terceira turma igual. Então, tem essas aulas gravadas, mas eles têm um momento comigo ali via Zoom para a gente conversar, para a gente alinhar, para tirar dúvida, para alinhar os ponteiros ali, né? Então, tem ajudado muita gente. Agora, a mentoria, esse é um trabalho que eu comecei recente, né? A gente já está indo para o segundo mês já. Aí já é outra coisa, né? Um trabalho que eu, junto com o meu assessor ali, ele me deu essa ideia, a gente sentou junto, conversou junto. Então, a mentoria são aulas toda quinta-feira, às 7h30 da noite, e ali eu estou falando sobre N temas, desde mediunidade, a energia, a corpos energéticos, a DNA, a mônada, a diplomacia, ética, tudo que eu posso falar junto com os mentores, eu estou tratando disso em cada aula semanal, é uma aula por semana, toda quinta-feira. No total vão ser 48 aulas comigo, e isso vai ter uma certificação no final, os alunos vão receber um certificado. Então, a gente começou já tem um tempo, mas eu acho que mais uns 10 dias a gente está encerrando as matrículas também, né? Já está bem cheio também. E é outro trabalho, né, que eu tenho ali uma interação direta com os alunos. Mentoria é bem importante, que tem muita gente que precisa desse conhecimento do beabá, né? Eu percebo isso com meus alunos, que a gente dá um curso direcionado para apometria, para conexão com o eu sou, com as limpezas, só que nem todo mundo tem o conhecimento. Então, aí a gente tem que fazer as mentorias para ir ajudando. Só que as mentorias né? tá dentro do próprio pacote lá, porque eu quis criar a mentoria. Mas, nossa, já ia chamar de Gabriel. Neva, o nosso DNA, né? Ele está sendo transformado, né? Agora, num outro processo, ele está sendo transformado, não, ele está sendo ativado, porque ele já existe, só que ele não foi usado devido à frequência eletromagnética do planeta. A gente está aí se utilizando mais. Nas outras hélices do DNA é que está a nossa conexão mediúnica, a nossa conexão com a mônada, é a coisa mais sutil, é isso? Eu estou te perguntando então, porque eu queria entender mais também. Inclusive, olha que sincronicidade interessante. Ontem eu terminei de construir uma aula em slide, etc., para essa turma da mentoria, justamente sobre... Essa aula só vai para eles, eu só vou dar essa aula para eles, eu acho que em agosto. Mas eu já fiz. É sobre mônada e DNA. Olha que interessante, né? Sincronia. E eu falei justamente também, né, dando uma pincelada aqui sobre isso, o nosso DNA, né, a ciência diz ali que a gente tem, que a gente usa, né, 2 a 8% do nosso DNA, e de 98 a 92% seria o lixo, né? E esse lixo, né, é aí que é a nossa conexão espiritual, né? É aí que é a nossa sintonia com os outros planos, né?
A ciência diz que a gente tem 23 pares, né, de cromossomos, mas na verdade são 24, né? O 24º ali é o que contém ali a nossa herança cósmica, né? Então, não é que seja ali a nossa mônada propriamente dita, né? Mas é a conexão com, né? É a conexão com a mônada, né? O que é a nossa mônada? A mônada é é a primeira bolha de luz que se desprende da fonte e por aí vai ramificando, né? Até os fractais encarnados, tais como a gente agora, né? Então, o trabalho de reativação do DNA, o que está acontecendo agora, especialmente também os arcturianos, os pleiadianos, os sirianos, os andromedanos, que têm trabalhado muito nesse reativar, é o quê? É limpar, né, o nosso DNA físico e volátil, né, etérico, astral, espiritual, para que haja uma integração harmoniosa ali entre esse DNA espiritual e esse DNA físico, e esse DNA espiritual comande o DNA físico, né? E o DNA físico corresponda, sem os entraves, os quais nos mantêm ainda meio aéreos no que diz respeito à nossa conexão divina. Então, a limpeza que está acontecendo hoje no planeta é uma limpeza para. É como se fosse. Como se a equipe espiritual estivesse passando um detergente ali no nosso DNA, limpando, né, todas as camadas, todos os pares ali de cromossomos, porque ao longo de tantas encarnações, a gente foi incorporando muitas e muitas e muitas personalidades, traumas, dores, medos. Ah, eu estou sozinho, eu estou abandonado. E a gente foi acumulando tudo isso, e como a nossa mente e as experiências elas são muito intensas e a mente cria, né, a nossa realidade, isso foi ficando impregnado no nosso DNA espiritual e, consequentemente, quando a gente encarna, a gente replica isso, né? Replica aqueles traumas. E o DNA, ele é a nossa assinatura, né? É a nossa assinatura energética ali. Mas por enquanto, cheio de interferências como está, a gente não consegue usá-lo em seu total potencial, né? Então esse trabalho todo que os arcturianos estão fazendo, que os pleiadianos, sirianos, andromedanos estão fazendo é trazer a conexão maior, original, nossa, com quem realmente nós somos, através dessa limpeza, dessa purificação do DNA, né? Para que a gente possa, tal como os pleiadianos, usar o DNA em sua total potência, entre 98% e 100%, como os pleiadianos. Verdade. Você sabe, eu acho que você sabe, né, que a gente aqui encarna e a gente traz, né, de ancestralidade as potências e o negativismo deles, né, incrustado no nosso DNA. Quando a gente encarna numa quinta dimensão, não, você é a fonte, tá tudo ali, tuas potências, lógico que com a tua evolução espiritual, então não tem nada de mãe e pai, é só do Criador. Então, a gente aqui tem essas doenças, né, que foram criadas na Terra, que foram criadas pela nossa psicosfera, por todo o nosso inconsciente, que vai gerando, né, doenças que nem existem. A gente que cria essas doenças. Agora a gente está na síndrome de ansiedade, H não sei o que lá, tudo coisa que não existe. Se você falar com uma pessoa de 60, 70 anos, fala, imagina, eu nem tinha essas coisas aí, não. Então, são coisas que a gente vai criando, né? A modernidade vai criando. Então, isso vai acoplando no DNA. E também, Neva, a Gaia, quando ela foi se formando, ela foi também trazendo a sua própria informação, e a gente vai captando isso, né? Sim. Então, sim. O medo, a escassez, isso já vem dos dinossauros, já vem de tudo isso, fica incrustado, né? Na rede do planeta, no teu inconsciente, nas tuas células, e a gente tem que limpar. Então, eles também fazem essa limpeza geralzona. Só que dá um pouco de cartaz, né? Todo lixo que você limpa dá cartaz. Isso faz parte, cara. É porque assim, a gente vai fazer um detox no corpo, né? Ah, vou fazer um detox ali de uma semana. O que vai fazer?
a química, as substâncias nocivas que estão nas nossas células, escondidas de trás das células ali, aquele detox ele vai limpar, vai como se fosse um detergente ali das nossas células, e todas essas toxinas vão ser liberadas na corrente sanguínea, para posteriormente serem liberadas através da urina, através do cocô, ou através do suor, né? Mas enquanto está sendo liberado, aquilo está no nosso organismo de uma forma muito ativa, né? Aí gera um desconforto, né? Gera um Verdade. mal-estar. E aí, em se tratando de catarse, né? Que é o detox espiritual, né? Uhum. Você está se desimpregnando de miasmas, de parasitas astrais, de lesmas astrais, de formas de pensamento não positivas, de Uhum. crenças limitantes, né, que você traz dos teus antepassados, tua mãe, teu pai, tua avó, teu avô, e vai trazendo ali, né? O quanto você tem honrado esses padrões distorcidos, e aí você, de repente, você entra num campo de espiritualidade, você começa... É por isso que tem muita gente, abrindo um parênteses, tem muita gente que diz assim, né, eu comecei a trabalhar com espiritualidade, comecei a passar mal, minha vida virou de cabeça para baixo, eu acho que eu vou desistir. Não, minha filha, é exatamente isso. É porque tá limpando. Uai, deixa limpar. Eu comecei a sentir dor de cabeça, eu comecei a sentir náusea, eu comecei a sentir dor... E isso mesmo, deixa limpar, né? Você estava tão acostumado com aquele velho padrão ali, que aí de repente vem um foco de luz gigante em cima de você, aí você quer voltar a se esconder dentro da caixinha escura, né? É normal. A gente não pode julgar também, porque o ego não está acostumado com essas, né, coisas além 5 sentidos, né? O ego não está acostumado com coisas além da terra, né? Então, e para fechar esse tópico, não por acaso a gente tem informação, né? A gente vê muito isso aí, que a depressão é a doença do século, né? O pânico, a ansiedade. E por que que é? O que que é a depressão? O que que é a ansiedade? O que que é o pânico? O que é todo esse processo que tem pego muitas pessoas? O que que é isso? É sua alma cansada de ser o que ela não é, né? É sua alma cansada de estar vivendo um personagem que ela não quer mais. De eras e eras e eras, você vivendo vários personagens e se identificando com todos eles, ao ponto de você ir se esquecendo da tua natureza divina e cósmica, de que você está aqui não apenas como, eu sou um humano, é aquela velha frase, né? Você não é um humano tendo experiências espirituais, né? Você é um espírito tendo algumas experiências humanas, né? Então, de 2012 para cá, isso está intensificado porque ou vai ou racha agora. Não tem mais meio termo. Ou você vai, meu filho, agora e se abre para a tua alma, para essa limpeza que está acontecendo, ou não vai dar mais. Verdade. Ô, Neva, e no teu conhecimento, você acredita que a gente é governado aí por raças hostis e que agora eles estão caindo fora pela frequência? Correto. Você também acredita nisso? Correto. É igual Exato. eu, tá. E agora a gente está muito mais sutilizado, está muito mais conectado também, né? Que o primeiro é umbral, não tem jeito, é o que está mais próximo da gente. Depois vai de acordo com a tua consciência. Uhum. Nesse momento atual que a gente está vivendo, você acha que os escuros estão bem desesperados para atrapar mais ainda a Ou, consciência da galera, ou, jogando? Porque o que eu percebo, Neva? Como eu trabalho com esses seres de Vênus que eu te falei antes aqui nos bastidores, eles falam muito de tecnologias e da gente limpar a rede cristalina. A rede cristalina é a energia crística, você sabe, que já está contaminada. Ela foi formada, mas eles conseguiram contaminar. Então, tem muitos implantes e chips hoje. Não é só através das coisinhas, né? Que a não. televisão, a alimentação Existem está chips no ar. etéricos, etc, etc. Isso, está no ar, né? Aí o Sim. grafeno tal. O que você acha? O que dá para a gente fazer em relação a isso? Porque nem todo mundo tem conhecimento, nem todo mundo estuda, né? As pessoas elas têm que estudar para poder se direcionar nesse novo momento. Por isso que tem você, tem eu e tem outras pessoas maravilhosas aí que estão ajudando a galera. O que você fala?
O que, que as pessoas devem fazer? Ah, porque eu acho assim, de boa, sobe a frequência, mas como é que você vai subir a frequência se você está lá sem energia, não consegue sair da cama, desvitalizado, com pensamentos negativos? O que você fala aí para essa galera? Tá. Primeiro, que é corretíssimo o que você falou, né? O que resta ainda do lado escuro? Tá tudo doido, né? Tudo em debandada, assim, tipo, por quê? Os líderes deles, dessas raças não positivas, eles foram embora. Então, quem ficou aqui foram só os comandados, eles não têm mais contato com eles, até porque nós do Comando Asta, a gente fechou o planeta Terra, então não entra mais nenhuma raça não positiva aqui. O que tá aqui, que não conseguiu escapar, vai ficar aqui até ir a julgamento, entre aspas, né? Eu coloco entre aspas, porque quando eu falo julgamento, não tem nada comparado como é o julgamento da Terra, é outra coisa, né? Não tem nada a ver como é aqui, é outra história. E aí, assim, como que a gente consegue desintegrar esses chips, né? Exatamente como você falou também, subir a frequência derrete os chips, né? Se cuidar, derrete os chips, meditação derrete o chip. Quando você está conectado com coisas boas, naturalmente se sobe a tua vibração, derrete os chips. Mas aí, né? Como é que faz? Se a pessoa não consegue, se ela tá ali, né, naquele estado. Então, eu bato muito nessa tecla com os meus alunos de mediunidade, tá? E voltando um pouco para o tema mediunidade. A nossa mediunidade, ela tá 100% conectada com o nosso corpo, né? Então, a forma que você cuida do teu corpo físico é também uma forma de subir a tua vibração. Não é somente você fazer a tua oração, você precisa cuidar do teu corpo. Ai, Neva, mas eu não consigo. Então, vai no médico. Olha como é que tá as tuas vitaminas. Olha como é que tá, né, o teu cortisol. Olha como é que tá os teus hormônios. Cuida do teu corpo, faz exames, veja, né? Vê como é que tá o teu corpo. Por quê? Tem gente que chega para mim, eu sempre brinco falando, tem gente que chega para mim assim: "Ai, Neva", chega aqui no consultório: "Ai, Neva, eu acho que eu tenho um obsessor perto de mim. Tô muito cansado, tô muito sobrecarregado, eu não consigo levantar da cama, e eu não consigo dormir, eu não consigo comer, é uma tristeza, um desânimo. Tem obsessor perto de mim, né?" Aí eu olho, abro a evidência, olho. Não, tem ninguém. Mas como não? Eu estou assim. Não, filho, o seu problema é vitamina. Você tá sem vitamina, você não toma um sol, você só vive comendo. Não tô julgando, mas é a verdade. Só vive comendo hambúrguer, refrigerante, batata frita, você não tá se alimentando direito, você não faz um exercício físico, você não toma um banho de sol, né? Não toma água, dá dor de cabeça. Ai, você acha que tudo é obsessor? Não. Então, começa a cuidar do teu corpo, né? Se alimenta bem, toma sol, faz exercício físico, contato com a natureza, se alimenta, tipo, super bem, toma água, descansa, sai um pouco disso aqui, ó, né? Descansa, acorda pela manhã, não pega no celular primeiro, pelo amor de Deus. Levanta, vai tomar teu banho, né? Tá, pega no celular para desligar o alarme, mas levanta, vai, para de ficar já imediato, vai para lá, né? De condicionar o teu cérebro a isso. Vai se cuidar. O que isso vai fazer? Isso vai começar a naturalmente aumentar a tua frequência. Cuidar do teu corpo aumenta a sua frequência. Por mais que você não faça necessariamente uma meditação ali de imediato, começar a cuidar do seu corpo, os mentores aqui falando, já é uma meditação. Tá? Então, aí por si só, você já fortalece o teu corpo contra agentes externos, digamos assim, normais. Você aumenta a tua imunidade, né? E, consequentemente, você aumenta a imunidade espiritual também. Começa por aí, né? Começa por aí. E com certeza funciona. Nossa, Vocês sabem falou que tudo. eu curei em mim crises de enxaqueca que eu tinha muito ruins, horríveis, que eu não conseguia. Nossa, Nossa, às vezes eu ficava de medo. Da minha adolescência inteira eu tive enxaquecas nossa. fortíssimas, né? E que eu não conseguia abrir o olho, assim. Você sabe como é que eu curei? E médico, nada resolvia. Até os mentores falarem para mim: tome água. Nossa, era rir então.
Eu sempre tenho o meu. Água, 3 Água litros muito de água por forte. dia. Nunca mais eu tive dores de Olha. cabeça. Nem dor leve, nem dor forte, nada. E O assim, acupunturista já ia falar, é rim. então, mas olha, um detalhe, geralmente dores de cabeça, Fígado. especialmente enxaqueca, cefaleia, Uhum. estão relacionadas ao rim, ao fígado, especialmente Aham, também ao fígado, né. Mas no aham. meu caso, olha que interessante, no meu caso, estavam relacionadas à mediunidade muito intensa. Olha. Ué, mas como assim? Estava relacionado à mediunidade muito intensa. E, por eu não beber muita água, o meu cérebro, que é o responsável por também captar ali aquela energia primária que vem do espaço e entra Uhum. na pineal, meu cérebro estava superaquecido e eu não estava hidratando ele. Ah, Então, tem- quando eu tinha aqueles picos de enxaqueca, era o meu cérebro dizendo: socorro, que você não me hidrata. Eu não estou dando mais conta. E aí eu comecei a tomar água, pronto. Bacana. Sabe o que que você fala para o pessoal? Carga elétrica. Você sabe o que que é isso? Uhum. Quando você bate palma, dança, 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 canta, você sobe a carga elétrica, a Sim, frequência sobe. sim. Ou tomar um susto. Exercício físico, exercício físico. Exercício físico, lógico, Você e sobe a tua chuveiro de água vibração, depois gelada. você libera aqueles hormônios do bem-estar. E não Aham, só, quando você faz exercício, as energias que estão paradas nas tuas parada. articulações, É, libera tudo. libera, é verdade. Isso é muito bom. E a galera tá com essa síndrome aí de ficar deitada sem energia, né? Fala que é a ressonância Schumann, não é não, é preguiça mesmo. Não, às vezes é vitamina, meu filho. Levanta dessa cama, vai, se alimenta direito. Pergunta, cá. Como é que você tá? Eu tô assim, eu tô assado. Tem muito paciente meu que chega assim, desse jeito. A primeira coisa que eu pergunto, tá, como é que tá a tua alimentação? O que que você comeu ontem? E o açúcar, como é que tá? Tá tomando água? Tá bebendo? Tá tomando banho de sol? Está descansando? Na maioria das vezes, não. Não Você é, tá comendo porcaria, não tá se hidratando, não faz um exercício, não toma o sol, não faz uma caminhada. Não tem espírito, meu filho. Não tem corpo que aguente. verdade. Isso é verdade. Neva, e o Salusa, né, que você recebe, que é Aham, de é aham. A cílios, luz é né? de cílios. Eu posso pegar rapidinho o livro para mostrar Ai, aqui? pega, 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 Só um pega. minuto. Tá, a gente espera aqui. Esse, esse livro, cara, ele é um compilado de todas as mensagens que eu recebi do Salusa de 2011 até hoje. Ai, que lindo que ele é. Ele é bem grosso. Ó. E conta um pouquinho sobre ele. Qual que é a missão dele com você? É explicar o quê? É trazer Salusa, o quê? ele é de Sírios, né? Ele é um ser de Sírios. E a missão dele com a Terra é tal como o Astar, né? É ajudar no processo evolutivo do planeta, né? E ele é o porta-voz da Federação Galáctica, é um dos, na verdade, porta-vozes da Federação Galáctica, um dos responsáveis por transmitir mensagens da Federação para a parte física do planeta, né? E a missão dele comigo é que a gente já trabalhou junto em outros tempos, né? Então, ali por volta de 2011, né? Pouco antes, na verdade, ele começou a contatar comigo e dizer que ia trabalhar comigo, né? Eu lembro de uma situação com ele, das primeiras conexões com ele, que inclusive está isso relatado aqui no livro, né? Tá aqui exposto no livro. Eu estava indo para casa de uma amiga, eu ia tomar um café na casa dela ali, né? E aí quando eu cheguei na casa, um pouco antes de chegar na casa dela, eu estava meio sentindo a presença dele meio tonta, né, já. Quando eu entrei na casa dela, eu não falei necessariamente que eu estava sentindo a presença de um ser ali. E aí eu fiquei sentada lá, e aí, de repente, eu vi a cachorrinha dela indo em direção à porta do quintal da casa dela, né? Aí a cachorrinha começou a olhar para cima e a gente ficou olhando para a cachorra, né? Eu falei, ué, o que ela tá vendo, né? E ela ficou olhando para cima, aí ela foi baixando o rostinho assim, baixou, aí isso que ela estava vendo entrou dentro da casa e foi passando por detrás da mesa e ela foi acompanhando. Quando o olhar da cachorrinha parou em mim, eu apaguei. E eu incorporei o Salusa. E Nossa, aí ele deu uma mensagem para a moça que estava comigo lá, para minha amiga, né?
deu uma mensagem para ela, falou que ele estaria mais próximo de mim, porque a gente tinha uma missão, e a cachorrinha lá, olhando para mim, ela disse, né? Olhando para mim. E aí, quando ele terminou de dar a mensagem, que ele saiu de mim, desacoplou, né? E aí, a cachorrinha tornou a olhar o caminho por onde ele tinha vindo e foi até a porta do quintal e olhou para cima. Ela viu ele descendo da nave, vindo, incorporando, e ela viu ele saindo e subindo. Então, esse é um dos primeiros contatos que eu tive com Saluz, assim, né? Você é consciente? Você tem a mediunidade consciente ou inconsciente? No passado, né, eu já tive assim, eu não lembrava de nada. Hoje, cerca de 30% ali, eu vou lembrando aos poucos depois, né? Na hora ali eu meio que apago. Mas depois, assim, aos pouquinhos eu vou lembrando, assim, eu vou meio que como se eu estivesse reouvindo ali o que foi falado. Mas na hora eu me entrego completamente assim e vou embora. E aí, outra situação com ele, eu estava indo para essa casa da minha amiga também, e aí eu chamei ele assim em pensamento, né? Eu falei, ô Saluz, eu tô indo lá de novo para casa dela, você pode vir, né? E aí ele me respondeu imediato no meu ouvido, assim, ele falou, neste momento, Neva, eu estou sobrevoando o estádio olímpico em Londres. Ai, que chique! E aí eu fiquei, o estádio olímpico em Londres? E depois ele não falou mais nada. Mas aí eu não lembrava que naquele dia era a abertura dos Jogos Olímpicos em Londres 2012. E aí a CNN pegou uma nave sobrevoando o estádio olímpico. E aí Eu tem essa foto lembro! aqui. Tem essa foto aqui que eu coloquei, né? Tem o link para o vídeo, né? Dessa Eu lembro do imagem vídeo. da nave dele. Então foi a primeira vez que eu vi a nave dele fisicamente, assim, que ele Caraca. materializou a nave dele. E daí tem esse relato aqui também, né? Então aí ele ficou um amigo, né? Muito próximo. Uma vez ou outra eu recebo alguma mensagem dele. E aí, esse ano, eu resolvi fazer esse compilado deste querido, né? Fazer um compilado com as mensagens dele que eu tinha recebido até então. E tá aqui, bem grosso o livro. Tem mensagem aqui até. Neva, você falou, cara, acabei de escrever uma mensagem. O que ele mandou aí para a galera? Fala Ah, já antes da gente ler. eu recebi, não foi dele, eu recebi da Frota Prateada, Ai, que lindo. né? Que são Uhum. seres que trabalham dentro do Comando Astar, né? Tá. Tem missão de também trazer mensagens de orientação para a superfície planetária, e a missão deles também é capturar entidades não positivas e levar para as câmaras de contenção, né? E aí eu recebi essa mensagem deles, eu acho que o pessoal da minha assessoria já postou aqui, já publicou no site, Uhum. e eles estão falando sobre o, o OVNI que caiu recentemente nos Estados Unidos, né? Eles estão falando sobre. Ai, não lembro agora, porque na hora eu escrevo também e depois, se eu não reler, eu não lembro mais. Mas eu recebi essa mensagem tem uns 2 dias. Eu lembro que eles estão falando sobre o OVNI que caiu e outras coisas recentes que aconteceram, assim. E dando Nossa, um apoio para você, isso. você é igual eu canalizo os trabalhos. Se eu não escrever, eu não lembro mais. Eu falo também para o pessoal que trabalha comigo. Às vezes eu estou recebendo alguma coisa, vendo alguma coisa, ouvindo alguma coisa, eu falo, ó, grava aí que depois eu não lembro mais nada. Igual eu, não lembro. E de madrugada também, você tem que acordar e escrever, senão eles te dão a xincha, porque não lembram no dia seguinte, tomando Quantas banho, tem que fazer mensagens eu já banho. recebi de madrugada, quantas tecnologias, né, ferramentas eu já trouxe para o plano físico da Terra de madrugada, né? Tem um vídeo aí que rola na internet meu, uma gravação minha, que é aquele Era Uma Vez, né? Que é uma narração minha, é um vídeo que a gente usa em muitos eventos nossos também. Eu gravei aquele vídeo 1 hora da manhã, né? Então eu já tive muita atividade de madrugada, assim, 3 da manhã, né? Mas hoje não, hoje quando eu não tenho compromisso, geralmente os meus pacientes eu atendo ali até 7 da noite, às vezes, ou quando tem live ou gravações como essa, até 8h30, mas geralmente, se eu não tenho compromisso depois das 6 da tarde, eu já tô na cama e olhe lá, 7h30, 8 horas, eu acho que eu já tô saindo do corpo e indo pro outro lado. Ó, meu bloco de notas, Neva. Ai, Tudo meu que eu Deus do céu. acordo de madrugada. Ó, Ah, quanto. e se eu te mostrar? E se eu te mostrar? Olha, Eu não gosto de escrever, eu vou digitando. deixa eu pegar aqui para te mostrar uma coisa. Olha aqui, isso aqui, minha filha, isso aqui é minhas tarefas também, digamos que pendentes.
Ai, Jesus. Para eu terminar, tem uma lista aqui, depois tem outra, e depois tem outra menor dentro, e depois tem. São 3, 4 folhas de tarefas aqui, ó. E vai chegando coisa, né? E aí eu vou riscando de amarelo o que eu já executei ali, mas são 4 folhas de coisa para fazer aqui. E eu vou Ô, fazer. Neva, Conforme os aí, atendimentos vão acontecendo e a agenda vai dando espaço, eu vou fazendo. nossa, mas você também, tadinho, você tem que canalizar, tem que atender. Eu tive que parar de atender por causa dos alunos, por isso que eu tive o burnout, porque eu atendia, fazia meus programas na internet e dava aula. Aí o médico falou: ou você escolhe dar aula ou você escolhe atender. Nossa, foi a melhor coisa que eu fiz no universo, eu parei de atender. Então, mas tem muita gente que quer passar, você sabe, né? Que as pessoas querem passar. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei meu preço lá em cima para não atender. Vai ter gente que paga. Então, eu tenho cliente de vez em quando que eu atendo, só que o meu cliente é assim. Quando você tem muito, você não tem condições de fazer isso, mas eu atendo, eu quero feedback, eu pego no pé, sabe? Eu mando fazer lição de casa, etc e tal. Então, é mais ou menos por aí. Então, aí minha vida melhorou, juro. A cabeça ficou melhor, eu consigo entender um pouco mais. Deixa eu te perguntar uma coisa, não sei se isso acontece com você e se isso é mediunidade. Quando alguém está falando alguma coisa na internet, contando alguma história, alguma situação, você entra na história e você capta outras coisas? Eu Tipo, você entro na complementa? história, eu capto, eu vejo a origem, o que aconteceu. E se deixar muito, daqui a pouco eu mergulho ali dentro e aí, meu Deus, né? Isso é mediunidade. É Sim, tela mental. sim, isso é empatia, né? Mediunidade empática, isso é mediunidade É como intuitiva, isso. isso é mediunidade sensitiva, né? Você adentra ali o campo da pessoa. E nós que trabalhamos com esse campo todo, a gente tem a facilidade de puxar do inconsciente coletivo para o nosso próprio campo para manipular, né? Então, Olha. isso não é muito trabalho para nós, não. A gente faz isso assim muito fácil, né? Ah, eu tenho esse negócio que eu nunca soube explicar o que que é. Se alguém me conta um negócio, eu vou. Aí você vai, você entra e você já. Não, mas tem mais uma parte aí que você não falou. Ô, Neva, e o planeta Terra agora? Qual é a situação dele energética? A gente está num processo do quê? Vai ter de novo algum processo doido aí que nem a gente teve aí da pandemia? Porque Não, estão falando que a gente vai entrar na escuridão e blá, 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 blá. Eu não recebo nada disso. não, não. Então, a gente precisa entender também que aquelas linhas de tempo relacionadas a Armagedon não vão acontecer. Né? Guerra mundial, guerra nuclear, esquece isso, gente. Isso não vai acontecer. Tá? Está fora da nossa linha de tempo. Né? O processo da pandemia foi um processo kármico também. Era um ajuste também kármico desde a Atlântida antiga. Né? Eu acho que eu cheguei a comentar sobre isso em alguma live ou aula minha. A gente está, desde 2012 para cá, a gente está purificando muita coisa. Né? A gente está curando muita coisa. Então, a gente está em que fase? A gente está vivendo, né, digamos que em 3 planos ao mesmo tempo, terceira, quarta dimensão, quinta dimensão, tudo ao mesmo tempo. Né? O tempo que a gente está em quarta, também a gente às vezes alcança a quinta, depois a gente volta para a terceira. A gente está nesse, para ajudar pessoas que estão tentando subir, para ajudar outras que estão meio ainda vai, não vai. Então o trabalho está acontecendo, a limpeza está acontecendo, o alinhamento está acontecendo. Vão acontecer ajustes a nível físico? Vão. Vão porque a Terra, a própria Terra, precisa liberar as tensões que foram Uhum. imprimidas sobre ela há tantos anos de tempo. Né? Então a gente vai ter tremor em algum lugar, a gente vai ter o nível do mar subindo em outro, a gente vai ter erupção vulcânica em outro, isso vai acontecer. Né? Mas não de maneira cataclísmica, como algumas Uhum. pessoas estão falando. Fala-se muito também, inclusive o Salusa já me deu uma mensagem sobre isso. Fala-se muito também sobre as 3 noites de escuro. É. Né? Que não é E 3 noites, falam que vai ser tipo um mês de esse escuridão. processo, esse processo, cara, ele está muito mais relacionado ao Alma. teu interior, Alma, eu penso nisso, tá? Alma, espírito. ao teu interior, né? Uhum. Para que mais escuridão do que o que a humanidade está agora? Que é a ignorância. Tem mais escuridão, maior escuridão do que a própria ignorância.
acerca de quem é, acerca do porquê está aqui. Essa é a maior escuridão, então não pode ter outra maior que essa, né? Não pode ter. Agora você está falando a escuridão a nível físico, se você apaga a luz à noite, você vai dormir, você está numa escuridão, né? Então, isso é meio que metafórico e está muito relacionado a você como espírito. Isso está relacionado a noites escuras da alma, a processos catárticos, a processos que você vai ficar imerso em dores profundas suas por 3 dias, né? Onde vai haver limpezas interiores ali em você. Então, tudo isso é para o teu bem, para o teu crescimento como espírito. Não tenha dúvida que a alta espiritualidade, os comandos estelares, os mestres ascensos, os pretos velhos, que eu trabalho muito com eles, os cavaleiros das regiões, os Exus, os caboclos, né? Todos esses seres das suas várias hierarquias e agrupamentos estão auxiliando a gente demais nesse processo. Então, a gente precisa parar de ficar dando ênfase, né? Que o ruim vai acontecer. Não, algumas coisas vão acontecer, mas a gente não pode esquecer que houve um juramento das forças superiores, da própria fonte criadora, de que a Terra não seria mais destruída, né? Que a Terra não passaria mais por um processo de destruição. Então, a gente está caminhando bem, ainda que às vezes não pareça. Mas você está falando da Terra, de Gaia, e a humanidade? Nós vamos passar de ano? Não todo mundo, né? Não, a gente sabe. Uma porcentagem vai, a outra vai para outro sistema, recomeçar. Tá. E me fala um pouquinho sobre o hoje, que está muito... não é só uma percepção minha, mas de muitos espiritualistas. Os elementais da natureza, eles estão muito ativos agora. O que você pode falar sobre isso? Porque, assim, muitos seres da natureza, né, incluindo muitos animais que foram extintos, muitos deles foram extintos porque eles não estavam aguentando a negatividade na superfície. E aí eles pediram a Mãe Gaia para que fossem transportados para uma dimensão outra, que eles pudessem viver ali, né? Mas como agora a gente está subindo o nosso padrão, a gente está voltando a um padrão original, a gente tem 7 forças que regem a Terra, né? E dessas 7 forças, por eons de tempo, né, desde a Atlântida e Lemúria, a Idade de Ouro, que ali eram 4 positivas e 3 negativas, e quando caiu os 2 continentes ali, inverteu, né, passou a ser 4 negativas e 3 positivas. Isso vem se arrastando até hoje, né? 4 negativas e 3 positivas. Só que 2012 para cá, esse processo começou a inverter de novo para 4 positivas e 3 negativas. Então agora é só subir. E naturalmente, com essa subida de frequência, os animais antes extintos, os elementais da natureza, as fadas, os duendes, os gnomos, as salamandras, eles vão começar, os silfos, né? Eles vão começar a se, digamos, a se rematerializar, né? A se tornarem mais ativos em comunhão com o reino humano, né? Porque eles se escondem porque eles têm medo. A vibração humana é uma vibração pesada, né? Então eles se escondem disso. Mas à medida que a gente vai avançando e a vibração está subindo, é natural que eles comecem a voltar esse contato, como já houve no passado com esses seres dévicos, né? Tá. E eu tenho uma percepção, isso não veio do além, não, para mim. Eu acredito que estão encarnados agora toda a galera que era da Lemúria e da Atlântida para o resgate. Sim. E por isso que tem, até dentro da espiritualidade, né? Quando a gente fala de espiritualidade, nem todo mundo é espiritual, passa informação, mas não vive e não é o ser, né? Falei disso numa aula minha de mentoria. Ah, que legal. E então eu percebo assim a guerra de egos. E todo o copy-paste. Tá muito escancarado isso. Porque assim, o meu material foi inteiro chupinhado.
e espalhado ali, e as pessoas ainda, tipo, eu canalizei e tem que falar mal de mim para não descobrir que eu sou a canalizadora. Ô, Acho que Fia, também eu tô passa por acostumada isso. com isso, eu tô acostumada com isso. Existem pessoas, tem uma pessoa também por aí que copia tudo que eu publico, né? Copia os banners, tudo, e já chegou a fingir que era eu, e criou um evento fingindo que era eu, até que a pessoa de um condomínio teve que ligar para a minha equipe para saber se realmente que era eu que ia fazer evento lá, mas não, a pessoa estava usando meu nome, estava usando a logomarca do Semente das Estrelas. E é uma pessoa que ela não é tão conhecida, mas ela está nesse meio de espiritualidade aí, né? Fingindo ser uma coisa que ela não é. E aí eu não posso interferir tanto porque eu preciso deixar que as pessoas tenham discernimento. As pessoas precisam ter discernimento, né? E é uma pena, mas faz parte, né? Faz parte dessa dualidade aqui. Isso também é muita baixa estima da pessoa, né? Ela não olha para os próprios potenciais dela. Mas então, mas hoje está muito em voga isso, porque não é só comigo, não é só com você, a gente vê aí porque a gente traz realmente a informação de verdade e tem uma responsabilidade em cima disso. Aí outro vai lá e faz copy-paste e sai fazendo besteira. Então, para não descobrirem que foi a gente que fez, é melhor falar mal. Mas é ainda a questão do ego, porque se a pessoa está na espiritualidade, ela tem um resgate, né? Sim. Com pessoas, nem que seja de bairro, família, cidade, mundo, né? É um resgate. E o ego ainda ali da época da Lemúria que teve a queda, parece que a pessoa ainda não. O que você acha que vai acontecer daqui para frente em relação a isso? Ó, Você acha que as pessoas vão acordar e vão falar, putz, não é meu, eu não posso fazer isso? Na negação. inevitavelmente elas, bom, toda ação tem uma reação, né? Elas vão ter que arcar com as consequências de serem antiéticas, de serem mentirosas, de estarem, né, prejudicando pessoas, fingindo ser o que elas não. Isso a lei vai cobrar, né? A Sim, lei do universo vai cobrar. Então, mas e as pessoas que foram enganadas por esse engodo? Porque estão começando na espiritualidade, mas não tem discernimento. Eu vejo muito isso, porque do mesmo jeito que fizeram com você, eles usam também o meu nome e o nome das minhas coisas. Por exemplo, eu tenho um trabalho muito forte em 27 países, que se chama Mesa Multidimensional Acturiana. Tem gente que pega esse nome, que não vende o meu curso, que é só eu que dou o curso, porque os acturianos não deixam eu ensinar pessoas para replicarem o curso. Só pode ser através de mim enquanto eu estiver viva, né? Então, usam isso. E as pessoas compram achando que é meu. E quando descobrem que não é meu, eu estou falando meu porque sou eu que trouxe, tá? Não tô, é meu, nada é nosso. Aí quando descobrem, ficam bravas e depois vem atrás, não, eu quero o seu, porque eu fui enganada. Então, muita gente cai nisso. E muita gente também desequilibrada, se fazendo de seres espirituais, e neva, e tem um público gigante. Eu fico em choque, porque a gente que sabe que é conectado, a gente sabe que a pessoa não tem conexão nenhuma, que ela está inventando coisa, que ela está copiando algo ali da gringa ou de alguém daqui. Então, eu fico preocupada com essa galera que está jovem, tá? O meu público é mais velho, mas o público jovem caindo nesses engodos. Você acha que é um processo de propósito para eles evoluírem? O que você percebe disso? como nada é por acaso, né, nesse universo, eu gosto sempre de dizer assim: ninguém é enganado se não está enganável, né? E como não há injustiça na obra do Criador, né? Então a gente passa por tudo aquilo que a gente tem que passar, né? Isso também é um exercício para discernimento da pessoa, né? Para ela sentir mais. Óbvio que quem está fazendo isso está acumulando um karma gigantesco ali e vai ter problema depois. Mas aí não cabe a nós, né? Então o que a gente pode fazer? Fogo violeta, meu filho. Manda energia violeta lá e Deus que abençoe e vamos na fé. Vamos continuar fazendo o nosso trabalho, fazendo o que a gente tem que fazer, né? Mas eu te pergunto, esse movimento, você acha que é o escuro que domina essa pessoa que tem esse ego desequilibrado e usa para o sim, mal? sim. Ah. Às vezes
É porque, assim, para a pessoa chegar a fazer isso, ela tem que ter uma fragilidade moral, né? Ela tem que ter uma fraqueza moral ali. E se você tem uma fraqueza moral, é uma entrada para forças não positivas, né? E aí, essa fraqueza moral vai abrir para forças não positivas, vai abrir para animismo, né? E aí a pessoa vai dizer que tá com o arcanjo Miguel. E não é o arcanjo Miguel, às vezes é ela mesma e ou alguma entidade se passando pelo Miguel. Aí, Neva, como É, é que eu vou saber? Aí a gente volta lá para aquela parte do corpo físico. A gente dá uma volta, a gente volta lá para aquela estaca do cuidado do corpo físico. O que tem a ver, Neva, discernimento com o corpo físico? Tudo. A gente volta de novo. Se você cuida do teu corpo, se você, né, se cuida e automaticamente você sobe a sua vibração. Sobe a sua vibração, você vai começar a se conectar com coisas mais positivas. E automaticamente, quando você começa a se conectar com coisas mais positivas com base no teu autocuidado, o teu discernimento, ele, ó, né? Ele pipoca. Então a pessoa vai chegar para você, olha, Karen, eu sou isso, eu faço isso, você vai olhar, não tá colando. Você vai ver o campo, você vai sentir o campo. Você não precisa ser um super médium para isso. Basta, meu filho, minha filha, que você comece a cuidar do teu corpo. É a base. A base que eu falo para todos os meus alunos do curso de mediunidade é: vocês querem ter discernimento, vocês querem ouvir os mentores de vocês querem não ser enganados, vocês querem ter uma intuição aguçada e saber o que é o que não é, comecem cuidando do corpo de vocês. Essa é a base para a conexão cristalina com a alta espiritualidade e você não ser fantoche de forças negativas barra pessoas sem caráter mal intencionadas. É a base. muito bem, porque eu percebo que o teu público é bem jovem, né? Tem bastante jovem comigo, tem Uhum. bastante pessoas também já de idade comigo. E o meu público também é muito grande feminino. É muito grande feminino. É, a espiritualidade é feminina mesmo. Só com você, É com todo muito. mundo. Mas Mas assim, o de um meu é modo mais geral, velho. O meu é dos 40 a 70. é bem equilibrado entre pessoas mais velhas e pessoas bem jovens. Tá bem assim. Hoje em dia tá bem equilibrado. Eu tenho só um trabalho que. Ixi, a internet só está meio ruim. Eu tenho só um trabalho jovem, quer dizer, é um trabalho que ele é global, mas o público jovem que está chegando nele, que ela chama Spin Quântica Arcturiana. É uma mesa também de cocriações. Você escreve para o universo o que você quer e tem todo um processo bem legal. É bem lúdico, né? Acho que é por isso que atrai o público jovem. Então, hoje eu tenho contato mais com a galerinha ali dos 20 aos 30 anos, mas antes era 40 para cima, era bem mais velho. Eu percebo que teu público é bem jovial, bem, sempre foi, né? Porque acho que você é jovial. Isso que é legal. Tem bastante, inclusive muitos palestrantes do evento meu, inclusive a gente vai ter um evento em Poços de Calda em setembro. Muitos palestrantes são bem jovens também, assim. Olha que bacana. Ah, por isso que você atrai, bacana. Neva, você quer falar mais alguma coisa? Porque a nossa live, a configuração é de 1 hora mesmo, 40 minutos, 1 hora. É mais ou menos isso. Eu só agradeço a oportunidade de poder compartilhar um pouco mais com você, poder somar um pouco com o seu trabalho, né? A gente vai somando, você soma com o meu, eu somo com o teu, e a gente vai levando mais do que a gente precisa levar para as pessoas, né? O que eu puder ajudar ao seu grupo também, estou aqui à disposição. O pessoal pode acessar lá o Sementes das Estrelas e lá vai ter a bolinha do WhatsApp, que é da minha assessoria. Caso precise de alguma coisa comigo, tá lá. Se tiver alguém interessado no curso de mediunidade ou consulta comigo, é só entrar lá, assessoria Sementes das Estrelas. E estejam todos convidados, né, para o nosso encontro anual em setembro, dia 8, 9 e 10 de setembro. Vai ser um prazer recebê-los lá, nesses 3 dias de evento. Vai ser aonde? Poços de Caldas, Minas Gerais. Olha que bacana. Então tá aí, a galera adora uns congressos. Muito bacana. E qual que é teu Instagram para a galera também te seguir, seu YouTube? O Instagram é @Gabriel Raio Lunar, né? @Gabriel Raio Lunar. E o YouTube é Sementes das Estrelas, né? Você vai colocar lá, vai estar lá o banner Sementes das Estrelas Oficial. E o site
www.sementesdasestrelas.com.br. E lá, lá tem a bolinha da assessoria. Hã? Não é difícil achar, porque qualquer coisa que você pesquisa na internet cai no teu site. Acho que o meu Google está viciado. Que bom, né? Pelo menos a gente está espalhando, e é a ideia. É a ideia. É a ideia, bacana. Neva, super gratidão, você é muito simpática. Depois o Dorim, meu marido, quer falar com você, porque ele tem um podcast bem bacana com a Meire J. Costa, que é lá no TV Galáctica. A gente está no TV Galáctica no meu canal, mas aí o dele é do TV Galáctica com a Meire, e eles querem muito te levar para lá. Passa esse meu WhatsApp pessoal, pode passar, passa para ele, pede para ele me chamar, olha, eu sou o marido da... Aí eu vou lembrar e a gente alinha tudo. Vai ser um prazer também. Bacana, minha querida. Olha, um beijo de luz para você, super gratidão, e espero que a gente crie uma amizade boa daqui para frente. Com certeza, gratidão, Cá. Ótimo trabalho aí, tá? Tô contigo, né? Especialmente no que diz respeito a essas questões aí de plágio, de... Relaxa, vai trabalhar, menina. Vamos trabalhar, vamos fazer a parte. E passa, entrega na mão do Arcanjo Miguel e pronto. Né? Já entreguei. Mas nada que a Elaine Orives me indicou o advogado dela, nada que ele vai resolver. Já parti para isso. Eu tive que entrar em situações assim também, né? Tem situação que é demais. É física, né? Então, tem situação que é demais também. Gente, beijo.